História da probabilidade. Bom, uma das primeiras aparições acerca do conceito ou de ideia sobre probabilidade ocorreu com Platão e Aristóteles quando eles discutiram acerca da palavra chance filosoficamente. Antimenes, anos mais tarde, desenvolveu um sistema que mensurava ganhos e perdas em alguns eventos, mas de fato começou a dar início da ideia de probabilidade após a publicação do manual Liber de Ludo Aliae de Cardano. Este manual continha o primeiro tratamento matemático de probabilidade, com média, adição de probabilidade e tabelas de frequência para o lançamento de um dado com n sucessos em n ensaios independentes, e afirmou sem provas a lei de grandes números, de que a precisão das estatísticas tende a melhorar à medida que o número de tentativas aumenta. Ou seja, a probabilidade de um evento é P, como jogar cara ou coroa, onde existe 50% de chance de cair coroa, depois de um grande número de tentativas n, como exemplo, eu joguei 100 vezes a moeda, o número de vezes que ocorrerá é próximo de np. Ou seja, das 100 vezes que eu joguei essa moeda, por exemplo, caiu 44 coroas. O número de isso aqui será próximo de np, que será 100 vezes 50%, que é 50. Então, quanto maior o número de n, mais próximo será do real np. E este número tende-se a aproximar de np. Este manual atraiu pouca atenção e, após sua publicação, na verdade, não houve nenhum desenvolvimento real sobre probabilidade. O manual foi publicado apenas em 1633, cerca de um século depois, e foi ele que introduziu a ideia de probabilidade P estar entre 0 e 1 para um evento aleatório. P estar entre 0 e 1. Desenvolvimento. Durante os séculos 16 e 17, muita atenção foi dada aos jogos de azar, como jogar moedas, jogar um dado, jogo de cartas, entre outros. Blaise Pascal e Pierre de Fermat começaram a trocar correspondências sobre problemas de jogos de azar após um cavaleiro fazer uma pergunta sobre eles a um deles. A carta mais famosa introduziu o conceito de valor médio ou esperada e a probabilidade condicional, por muitos considerada a marca do nascimento da teoria clássica de probabilidades. Bom, o que é probabilidade condicional? Ela refere-se a um evento A ocorrer sabendo que B ocorreu. Como exemplo, imagine a situação: existem mulheres e homens em um estádio. Entre eles existem brasileiros e argentinos. Existem 100 brasileiros e 100 argentinos. Entre os brasileiros, 60 são homens e 40 mulheres. Os argentinos, 55 homens e 45 mulheres. Qual é a probabilidade de, ao entrevistar um homem, ele ser brasileiro? O resultado será 60, que é a quantidade de brasileiros homens, dividida pela quantidade total de homens, que neste caso é 115. Isso nos dará um resultado de aproximadamente 0,53. Ou seja, aproximadamente 52. Pelos significativos avanços de Pascal e Fermat, Huygens publicou o primeiro tratado sobre a teoria de probabilidades, sobre raciocínio em jogos de azar de dados. Huygens introduziu a definição de probabilidade de um evento como quociente de casos favoráveis para todos os casos possíveis, e também provou a lei dos grandes números para variáveis aleatórias binárias. Ou seja,
probabilidade de um evento como quociente de casos favoráveis para todos os casos possíveis. O que isso quer dizer? Vamos exemplificar. Quociente de casos favoráveis. Jogar uma moeda. Quais são os casos favoráveis? Cair cara ou cair coroa. Dividido para todos os casos possíveis. Quantos casos são? O cara ou coroa? 2. Isso nos dá 0,5. Abraham de Moivre generalizou a ideia do teorema do limite central e Jacob Bernoulli escreveu a obra Artes da Previsão, sobre probabilidade, publicada em 1713. Probabilidade clássica. Thomas Bayes, em seu trabalho, apresenta a regra de Bayes, onde a probabilidade a priori apresenta a probabilidade a priori, condicional e conjunta, publicado em 1763. Laplace publicou em 1812 Ensaios Filosóficos sobre a Probabilidade, onde aborda a teoria dos erros e o problema dos quadrados mínimos. Neste tratado, Laplace fez novas contribuições e reuniu, sistematizou e ampliou os resultados desenvolvidos por seus predecessores. Criou uma prova do teorema do central limite, por isso que ele contribuiu tanto com a probabilidade, juntando todos os outros trabalhos. E Andrei Kolmogorov publicou Métodos Analíticos da Teoria da Probabilidade, no qual estabelece os fundamentos da teoria moderna de processos estocásticos, dando início à teoria dos processos de difusão. Variável aleatória. A variável aleatória é uma variável que tem um valor único para cada resultado de um experimento. A palavra aleatória indica que, em geral, só conhecemos aquele valor depois do experimento ser realizado. Ela é o dado de um experimento realizado. É praticamente a base de todos os experimentos matemáticos que nós podemos fazer em uma probabilidade. Ela é dividida em dois grupos, né? As variáveis aleatórias discretas, que são aqueles que assumem um valor inteiro infinitos. Um exemplo é tipo números de alunos que comparecem uma aula por outro caso, os alunos que faltam também. É o dado bruto sem vírgula, por exemplo. E a variável aleatória contínua é aquele que pode assumir inúmeros valores no intervalo de números reais. É a medida numa escala contínua, ou seja, um número com vírgula, um número quebrado. Que é mais ou menos nós podemos dar um exemplo numa altura de um adulto selecionado aleatoriamente de um grupo. A distribuição de probabilidades associa uma probabilidade a cada resultado numérico de um experimento, ou seja, dá a probabilidade de cada valor de uma variável aleatória. Ela dá um sentido matemático para uma variável aleatória, ou seja, mais ou menos um cálculo de uma chance em um determinado grupo do dado ser selecionado. Por exemplo, num lançamento de um dado de 6 faces, todas as faces têm a mesma probabilidade de ocorrer, ou seja, tem uma de 6 chances. E tem umas regras nessa distribuição de probabilidade. A soma de todos os valores da distribuição, eles devem ser igual a 1. Ou seja, como no dado tem 6 faces, se tu somar todas elas, tem que dar 1, porque cada um é 1 dividido por 6. Então dá um valorzinho, se tu somar todas elas devem ser sempre 1. E com isso também a probabilidade de ocorrência ela tem que ser entre 0 e 1, porque ela obrigatoriamente está nesse intervalo também para respeitar a primeira regra. Então, todos os valores que devem ser captados, eles devem estar entre o valor 0 e 1.
Tipos de distribuição de probabilidade. Se divide em dois grandes grupos, distribuição discreta e distribuição contínua. São parecidos mais ou menos com as variáveis aleatórias, que também se dividem em grupos assim. Elas são, eles são justamente para esses tipos de variáveis. A distribuição discreta são para variáveis discretas, a distribuição contínua são para variáveis contínuas. A distribuição discreta usa-se de números reais e finitos e a distribuição contínua das partes com números infinitos de valores em determinado intervalo. Dentro desses grupos ainda tem diversos outros tipos de distribuição, alguns para discreta e outros para contínuos, que nós vamos ver cinco tipos de grupos agora. Com relação à distribuição normal, que é um dos tipos de distribuição de probabilidades que existem entre vários outros, a distribuição normal ela relaciona fenômenos basicamente naturais. Existem vários fenômenos que a gente acaba levando para uma distribuição normal. Existem vários fenômenos no nosso, por exemplo, no nosso dia a dia que eles acabam convergindo para uma distribuição normal. Por quê? Um exemplo aqui é uma distribuição normal aqui, tem um gráfico aqui que representa uma distribuição de probabilidades para dados valores de x aqui. Aqui eu possuo dois parâmetros que limitam a minha distribuição de probabilidade, que é o A e B. E se eu quisesse calcular a probabilidade de x estar entre A e B, eu simplesmente calcularia essa área aqui. Então, a área debaixo dessa curva da minha distribuição de probabilidade, ela me resultaria na probabilidade de x estar entre A e B. Então, basicamente, eu teria que fazer isso. X é a minha variável aleatória, então x poderia ser exatamente qualquer coisa que eu estou estudando, sei lá, peso, altura de uma pessoa, né? Então, se eu tivesse aqui no meu eixo x vários pesos de pessoas aqui, e no eixo y a probabilidade, se eu quisesse saber entre A e B aqui, um limite estabelecido, eu teria esse gráfico, né? Supondo que esse gráfico continuasse para cá e para cá, mas eu quisesse saber exatamente nessa área aqui, a probabilidade de x estar entre A e B seria calculada através dessa área aqui. A partir do momento que eu conseguisse calcular essa área aqui, eu teria a probabilidade de x estar entre A e B. Lembrando que para uma distribuição normal de probabilidade, geralmente a gente terá este gráfico aqui que estará representando a nossa distribuição. Existem vários fenômenos naturais e que acontecem no dia a dia que eles, como eu falei, eles acabam convergindo para uma distribuição normal, como por exemplo o peso ou a altura de pessoas. Se você medir o peso de todo mundo do planeta e montar um gráfico, você vai acabar convergindo para um gráfico basicamente desse daqui. Então aqui eu vou estar mostrando um exemplo de onde a gente vai conseguir extrair uma distribuição normal. A gente vai avaliar o evento, o lançamento de moedas, onde a gente vai avaliar as suas caras e coroas, e aqui no caso, nesse gráfico aqui, a gente vai estar avaliando o número de caras que é observado. Então vai ser feito 100 lançamentos de 200 moedas. Então a cada lançamento você lança 200 moedas e observa o número de caras. É o que está sendo feito aqui. Nesse caso aqui, o que o gráfico está mostrando, aqui embaixo é o número de caras que é observado e aqui o número de lançamentos. Então, como a gente pode ver aqui, por exemplo, aqui seria 1, em um lançamento, dentre esses 100, foram observados 87 caras. A mesma coisa aqui. Em um lançamento desses outros 100, foram observados 119 caras. Porém, como eu havia falado antes, numa distribuição normal, a gente sempre vai ter um gráfico desse tipo, mais ou menos assim. Por quê? Porque o que nos interessa aqui é aumentar a quantidade. Então, 100 lançamentos seriam muito poucos. O que a gente pode fazer é aumentar para 500. Continua na mesma ideia, só que agora a gente tem 500 lançamentos de 200 moedas. O nosso gráfico ele começa a ter uma forma mais parecida com aquilo que eu havia mostrado, que é o formato de sino. Vamos aumentar mais esse lançamento para 2.000. A gente já começa a ter um gráfico mais próximo ao que eu havia mostrado, 10.000 lançamentos, e 100.000 lançamentos a gente consegue chegar num gráfico bem mais bonitinho e que a gente consegue visualizar com muito mais facilidade
este gráfico que eu havia falado aqui, que é o gráfico que nos demonstra a distribuição normal. Então a gente avaliou o evento lançamento de moedas, que é algo natural que a gente tem no nosso dia a dia, e a gente consegue, basicamente com isso daqui, formar um gráfico como eu havia mostrado. Isso é uma distribuição normal. Bom, no final, quando a gente tiver este gráfico aqui e a gente traçar uma linha, a gente pode deduzir isso como o gráfico da distribuição normal, que tem formato de sino, e a gente basicamente vai ter isso daqui. Vai ser basicamente isso. Lembrando que esse gráfico aqui, ele nunca pode cortar o valor zero e nem chegar ao valor zero. Mas basicamente o que a gente tem é esse gráfico aqui. O que a gente vai estar tratando também é a esperança e a variância da distribuição normal. No caso da esperança, é basicamente o valor médio esperado. A gente vai ver como a gente calcula essa esperança e essa variância. Mas nesse exemplo aqui eu já posso estar mostrando a esperança dessa nossa distribuição, no caso do lançamento de moedas. Lembrando que é uma moeda honesta, ou seja, a probabilidade de cair cara é a mesma probabilidade de cair coroa. Então, olha a média que a gente teve, 102,3, que é uma média esperada. Por quê? Porque se você tem 200 moedas, lembrando que a gente estava lançando 200 moedas, a probabilidade de sair cara e a probabilidade de sair coroa é igual, então a média que a gente tira disso aqui é 102,3. É uma média esperada, ou seja, se você lança 200 moedas, você espera uma média de 100 caras e 100 coroas. Foi basicamente o que a gente obteve aqui. Essa é a média que a gente consegue já retirar a partir do gráfico, mas a gente tem como calcular isso, lembrando que a esperança sempre vai ser o valor esperado, ou seja, é a média das distribuições que a gente tem aqui. Bom, com relação à nossa função, que faz com que a gente consiga gerar essa distribuição normal aqui, para a distribuição normal a gente tem esta função aqui, que a gente utiliza, que é utilizada para a gente conseguir gerar essa distribuição normal de probabilidade. Se a gente for olhar aqui para ela, basicamente aqui a gente tem 1 sobre raiz de 2π, um número conhecido. Esse sigma aqui é o desvio padrão. Eu já vou estar falando mais para frente sobre ele, sobre a esperança e a variância. O desvio padrão ele é a raiz quadrada da variância. Então, se a gente tem a variância, esse cara aqui também se torna um número. Então, basicamente, o que a gente tem aqui na frente é um número, multiplicado por uma exponencial. Essa exponencial ela é elevada por x menos o μ. O que é esse μ? Esse μ é a nossa média, ou seja, a nossa esperança. Que eu também vou mostrar a fórmula da nossa esperança mais para frente, mas a gente já sabe que, geralmente, quando a gente tem o nosso gráfico formado em forma de sino, a nossa média sempre vai estar relacionada com o topo. Sobre 2σ ao quadrado. O sigma ao quadrado é a nossa variância. Então, basicamente, o que a gente vai ter aqui é um número que está multiplicando uma exponencial. Lógico que isso tem que ser integrado para que a gente consiga calcular essa área aqui, né? Mas, basicamente, essa é a nossa função da distribuição normal. Com relação à esperança e à variância das nossas duas funções, lembrando que a esperança é o valor médio esperado entre a distribuição de probabilidade e a variância ela vai determinar para a gente quanto a variável aleatória ela varia em torno da média. Já vou explicar mais para frente isso, mas o que a gente tem que entender da variância, como o nome já diz, há uma variação. Variação de quem? Da nossa variável aleatória em relação à média. A função que define essas duas são essas daqui. Lógico que aqui está sendo integrado de um menos infinito a infinito, por quê? Porque, teoricamente, essa função aqui da distribuição normal, ela nunca deve tocar o eixo e nem atravessá-lo. Então, isso aqui iria para mais infinito e daqui menos infinito. Porém, a gente pode estabelecer limites que a gente quer calcular, né? E obter a esperança e a variância em determinado limite, né, para o gráfico. Nesse caso aqui, a nossa esperança ela é dada pela nossa integral. Essa f de x aqui é a nossa função, que a gente já tem. Basicamente, o que a gente vai estar fazendo é multiplicar o nosso valor da variável pela nossa função.
A variância consiste em a gente integrar também, dentro de um limite estabelecido, x menos a nossa esperança elevado ao quadrado vezes a nossa função de distribuição, que é esta daqui. No final, a gente terá uma equação e que ela deve ser resolvida dentro de um limite. A partir disso, a gente consegue descobrir a variância. Bom, aqui a gente tem basicamente 4 gráficos de distribuição normal, cada um com valores diferentes, que alteram basicamente no nosso μ, como eu havia falado da nossa fórmula, o μ ele é a nossa média. Então, média 0, média 0, média 0 e média menos 2. Se você olhar, a média sempre está relacionada com o topo da distribuição normal, como por exemplo, esse gráfico em vermelho, a média é 0, então o topo aqui está em 0. O verde também, está logo embaixo. O azul também está em 0. E o rosa está em menos 2. Então aqui está sempre relacionado com o topo da sua distribuição. O sigma ao quadrado, que é a nossa variância, ela possui um valor de 0,2, 1, 5 e 0,5 para esses gráficos aqui. O que vai mudar? Como eu falei, a variância ela vai determinar o quanto a nossa variável aleatória ela vai estar variando em relação à média. Ou seja, quanto maior eu aumentar a minha variância, ou o meu desvio padrão, o que vai estar acontecendo com o gráfico? Vamos olhar do vermelho para o verde. Se eu aumento de 0,2 para 1 a minha variância, note que a gente ainda vai continuar tendo a média em 0, o topo tende a 0 aqui, porém a gente vai estar com um topo bem mais baixo do que esse, em relação à distribuição de probabilidade aqui no canto. Note que a nossa cauda da nossa distribuição aqui, ela vai ficar mais achatada, ela vai ficar mais alargada. Isso serve para compensar a área que foi removida daqui de cima. Ou seja, a área que foi removida daqui de cima, ela praticamente foi colocada aqui dos lados desse gráfico. Por quê? Porque se a gente integrar e descobrir a área que existe aqui, dentro desse gráfico aqui, a probabilidade tem que ser 1. Ou seja, a chance tem que ser de 100%. Toda essa área aqui ela tem que resultar em 1. A mesma coisa tem que acontecer para esse gráfico verde. Então, se eu aumento a minha variância, eu só estou fazendo com que a minha variável aleatória oscile mais seus valores. Por exemplo, daqui eu tinha basicamente de menos 1 até 1. Se eu aumentei a minha variância, agora eu tenho de menos 3 até 3. Ou seja, eu aumentei a minha variação da variável aleatória em relação à distribuição de probabilidade. Porém, né, caso eu integre isso aqui, eu preciso achar uma probabilidade igual a 1. Então, a segunda distribuição de probabilidade que eu vou estar falando é a distribuição de Poisson. Ela é escrevida como Poisson, mas é lida como Poisson. Agora a gente vai estar falando de um tipo de distribuição de probabilidade que a gente vai estar trabalhando com variáveis discretas. Ao contrário da nossa outra distribuição normal que a gente tinha aqui com variáveis contínuas, agora a gente vai estar trabalhando com variáveis discretas. Essa função que a gente tem aqui num quadradozinho amarelo, ela vai denotar para a gente como calcular a probabilidade de Poisson. Aqui a gente tem um x que recebe um valor k, esse valor é o valor que a gente está querendo estudar em questão, ou calcular a probabilidade para esse valor aqui. A gente já vai entender mais para frente. O x é a nossa variável aleatória, ou seja, essa variável aleatória está recebendo um valor que a gente está querendo calcular a probabilidade em cima dele. A gente vai ter igual aqui, uma exponencial elevado a menos lambda. O que vai ser o nosso lambda? O nosso lambda vai ser um número esperado de frequências que ocorrem num determinado intervalo de tempo. A gente já vai entender melhor o que é esse lambda, mas basicamente é uma esperança média que um evento ocorre a cada determinado intervalo de tempo, porque na distribuição de Poisson a gente sempre vai estar trabalhando com eventos que ocorrem em um determinado intervalo de tempo. Então, geralmente, esse valor de lambda a gente sempre vai ter. E a gente precisa calcular a probabilidade em cima disso. Então, a gente vai estar multiplicando por lambda elevado ao k. Esse k é o mesmo que está aqui no início, é um valor que a gente vai estar avaliando em questão. E isso tudo dividido por k fatorial, o mesmo k também. A média, a nossa esperança
e a variância elas estão dadas pelo mesmo valor de lambda que já é fornecido. Um exemplinho só para a gente conseguir entender melhor como que é feita essa distribuição de Poisson. Por exemplo, vamos considerar um processo que ela tem uma taxa de 0,2 defeitos por unidade, ou seja, já estamos trabalhando com um evento que ocorre em um determinado intervalo de tempo, ou seja, a cada unidade a gente tem 0,2 defeito. O que a gente tem que fazer? Calcular a probabilidade de uma unidade qualquer apresentar 2 defeitos, 1 defeito ou 0 defeito. Ou seja, o exercício geralmente sempre vai apresentar para a gente o que está acontecendo por unidade de tempo. No caso aqui ele está dizendo que acontece em 0,2 defeitos por unidade. Nesse caso a gente já tem o nosso lambda. Então o nosso lambda é 0,2. Se a gente quer calcular a probabilidade de uma unidade qualquer apresentar 2 defeitos, a gente simplesmente utiliza essa fórmula aqui, com o valor de lambda, e para cá para a variável k, a gente vai assumir o valor 2. Então a gente vai ter o e elevado a menos 0,2 vezes 0,2 elevado ao quadrado, dividido por 2 fatorial, que é o nosso k aqui embaixo. E a gente vai ter essa probabilidade. Se for 1 defeito, é a mesma coisa, só que a gente vai ter elevado a 1. Então a gente vai assumir 0,1637. Se for para 0 unidades, a gente vai ter esse valor. Então é basicamente isso que a distribuição de Poisson vai fazer. Então se a gente fosse definir isso num gráfico XY, a gente basicamente em Y teria a probabilidade e em X teria esses valores que a gente está assumindo como K, que é a probabilidade de acontecer 2 defeitos, a probabilidade de acontecer 1 defeito, a probabilidade de acontecer 0 defeito. Eu poderia calcular a probabilidade de acontecer 3, 4, 5, 6 defeitos e montar um gráfico. E a gente poderia ficar com um gráfico desse tipo aqui. Ele não representa o exercício, mas se a gente fosse fazer uma distribuição de Poisson, o que a gente tem que entender é que a gente vai ter a nossa variável que a gente está analisando, o que a gente está analisando, e no eixo y a gente vai ter a probabilidade associada a esse valor da variável aleatória, que nesse caso é uma variável aleatória discreta. Aqui a gente tem 3 gráficos só mostrando para diferentes valores de lambda, né? Até porque o lambda ele determina o que acontece em uma determinada unidade de tempo. Então, para esse caso aqui, a gente teria um gráfico, e a cada ponto, ou seja, em x igual a 2, a gente teria uma probabilidade de 0,016, em x igual a 1, 0,16, em x igual a 0, 0,81, e assim iria, 0, 1, 2, 3, e a gente conseguiria montar um gráfico com uma distribuição de Poisson. Então, para cada problema que a gente tiver e a gente quiser analisar, nesse caso aqui, a gente tinha que analisar a probabilidade de qualquer unidade apresentar tantos defeitos, né? Dado que a gente sabe que apresentam 0,2 defeitos por unidade. Essa é a nossa taxa. O lambda sempre vai estar associado a uma taxa. Mas qualquer outro problema que apresente isso, a gente consegue estar calculando a probabilidade através dessa fórmula de Poisson. E a partir disso montar um gráfico. Então, geralmente, alguns exemplos que a gente pode estar calculando essa probabilidade e gerando essa distribuição, por exemplo, chamadas telefônicas por unidade de tempo, defeitos por unidade diária. No nosso caso do nosso exercício aqui, a gente só tem uma taxa de 0,2 defeitos por unidade, né? Ou seja, cada peça ela tem uma chance de apresentar 0,2 defeito, né? Mas também dá para acontecer defeitos por unidade diária, acidentes por unidade de tempo, chegada de clientes a um supermercado por unidade de tempo, batimentos cardíacos por unidade de tempo. Existem várias outras, mas note que todos os problemas eles são associados a algo que acontece por unidade de tempo, ou seja, algo que acontece em um intervalo de tempo. Essa é a distribuição de Poisson. Bom, eu vou falar sobre a distribuição uniforme ou retangular. Ela é uma distribuição de probabilidade com a probabilidade constante. Ela é ideal para quando assumimos intervalos iguais da variável que tenham a mesma probabilidade. E ela tem 2 parâmetros que são bem definidos, A e B. Esses parâmetros, o valor A é o mínimo e o B é o máximo. No gráfico podemos ver que A é 1, valor mínimo, e B 3, o valor máximo. Temos assim esse intervalo de 1 a 3. A função é dada por 1 sobre B menos A, sendo que A é menor ou igual a x e x é menor ou igual a b.
Caso não satisfaça isso, a função é zero. Bom, a distribuição uniforme ela tem esperança igual a EX igual a A mais B sobre 2 e variância igual a var(x) B menos A ao quadrado sobre 12. Agora eu vou explicar um exemplo para ficar mais prático isso. Exemplo de distribuição uniforme. O tempo requerido para completar uma operação de montagem segue a distribuição uniforme, no intervalo de 30 a 40 minutos. Determine a probabilidade de montagem requerer para mais de 37 minutos para ser completado, de 34 a 36 minutos e exatamente 34 minutos. Bom, ele deu um intervalo para a gente de 30 a 40 minutos, ou seja, B é o valor máximo, ou seja, 40 minutos, e A é o valor mínimo, ou seja, 30 minutos. Bom, para mais de 37 minutos para ser completado, vamos ter que f de x igual a b menos a, 40 menos 30, isso embaixo, né, 1 sobre 40 menos 30, que vamos ter 1 sobre 10. Para obtermos a probabilidade de ser mais de 37 minutos, basta pegar o valor máximo e diminuir pelo tempo que ele vai levar para ser completado. Mais de 37 minutos, no caso. 40 menos 37 multiplicado pela diferença do intervalo, que é 40 menos 30, que dá 1 sobre 10. 40 menos 37 vezes 1 sobre 10 dá igual a 3 sobre 10. Ou seja, tem 0,3% de chance de 0,3 de ser completado em 37 minutos, ou seja, 30%. Bom, de 34 a 36 minutos, temos a nossa f de x, que é 1 igual a 1 sobre b menos a, ou seja, 1 sobre 40 menos 30, que dá 1 sobre 10. Multiplicamos pelo tempo que temos, pelo intervalo de tempo, ou seja, de 36 a 34 minutos. Então, é 36 menos 34 vezes 1 sobre 10. Temos que dar igual a 2 sobre 10. 2 sobre 10 é igual a 0,2. Ou seja, para ser completado de 34 a 36 minutos, tem 20% de chance. Exatamente 34 minutos. Vamos lá. 1 sobre b menos a, 1 sobre 40 menos 30, multiplicado por 34 menos 34, que é um intervalo. Não tem intervalo, porque ele quer exatamente em 40. Então, a probabilidade, nesse caso, é zero. Bom, eu vou falar sobre a distribuição binomial, que o próprio nome já diz, remete à ambiguidade. A distribuição binomial é a probabilidade de um resultado de sucesso ou falha, ou fracasso, enfim, em um experimento ou pesquisa repetido várias vezes. O binomial é um tipo de distribuição que possui apenas dois resultados, ou seja, cara ou coroa, sucesso, falha. Bem, ele tem função em termos de fatoriais, que no caso é p de x igual a n fatorial sobre n menos x fatorial vezes x fatorial, isso tudo vezes p elevado na x, vezes q elevado na n menos x, onde n é o número de tentativas, e tem que ser um valor finito, não pode ser um valor infinito. X é o número de sucesso nas n tentativas, p a probabilidade de ocorrer o sucesso e q a probabilidade de ocorrer a falha. Bom, a distribuição binomial ela tem esperança igual a e de x igual a np, n vezes p no caso. E variância é igual a n vezes p menos, vezes 1 menos p, que também pode ser n vezes p vezes q, porque 1 menos p não deixa de ser a probabilidade de fracasso. Bom, o exemplo da distribuição binomial que temos aqui é: um casal pretende ter 4 filhos. Deseja-se calcular as seguintes probabilidades: A, de todos serem meninas; B, exatamente 3 meninas; C, pelo menos uma menina; D, mais de uma menina. Vamos ver se satisfaz as condições para ser binomial. O número de tentativas ou ensaios é finito? Sim. O número de tentativas é 4. Os ensaios são independentes? Sim. Cada tentativa independe uma da outra. Os possíveis resultados são sucesso ou falha? Sim. No caso é ser macho ou fêmea, nesse caso. 4. A probabilidade P é sempre a mesma para as alternativas? Sim. Como cada ensaio é independente, sempre vai ter 50% ou de ser menina ou de ser menino. Vamos adiante.
A probabilidade de todos serem meninas. Bem, vamos ver o que é o que aqui. N é 4, onde N é o número de tentativas. P é a probabilidade de sucesso, ou seja, 0,5. Tem 0,5% de ser menina e 0,5% de ser menino. Então, P é 0,5 e Q é 0,5, que no caso seria no caso de ser menino. Um fracasso. X é o número de sucessos nas tentativas, ou seja, a probabilidade de todos serem meninas, X, igual a 4, porque ele quer que todos sejam meninas. Então, aqui, basta substituir na forma, mas antes é bom ter uns macetezinhos. A fatorial de n, onde o valor de x é igual a n, é igual a 1. Então, isso já pode multiplicar direto por 1, ao invés de substituir os termos. E a fatorial de n, e quando o valor de x é 1, é o próprio n. E a fatorial de n, quando o valor de x é 0, é 1. Então, substituindo na forma, temos 4, fatorial de 4 é 4, vezes 0,5 elevado na 4, vezes 0,5 elevado na 0. 4 com 4, vimos que a fatorial é 1, que o valor de n é 4 e o valor de x é 4. Podemos usar a dica, o macete, que a fatorial é 1. 1 vezes 0,0625, que é o resultado de 0,5 na 4, vezes 1, que é o resultado de 0,5 na 1. Temos que a probabilidade de todas serem meninas é igual a 0,06, ou 6,25%. Agora ele quer a probabilidade que sejam exatamente 3 meninas. O que muda aqui? O valor de x, que é o valor de todas serem meninas. P é a probabilidade de sucesso, Q de falha, a probabilidade é a mesma, e o número de tentativas é o mesmo. Então basta substituir. Ele quer saber o P de x agora, que o P de x, nesse caso, é 3. Então, 4 fatorial sobre 1 fatorial vezes 3 fatorial, vezes 0,5 elevado na 3, que é x, vezes 0,1 elevado na n menos 1, 4 menos 1. 4 na n menos x, 4 menos 3, que é 1. Então, podemos botar o 4 multiplicando vezes 3 fatorial. Isso aqui é uma simplificação matemática para poder cortar com o 3 lá embaixo, 3 fatorial. Temos que 4 fatorial, temos que 4, porque cortou 3 fatorial com 3 fatorial, é igual a 4 vezes 0,125 vezes 0,5, que é o resultado de 0,5 na 1, e 0,125 é o resultado de 0,5 na 3. Temos que a probabilidade de serem exatamente 3 meninas é 0,25 ou 25%. Bom, a probabilidade de ter pelo menos uma menina, ou seja, x ser maior ou igual a 1, ter pelo menos uma menina. Os outros valores não se alteram. Então, P de x maior ou igual a 1 é igual a P de x igual a 1, mais P de x igual a 2, mais P de x igual a 3, mais P de x igual a 4. Olha a quantidade de conta que teria que fazer para chegar no resultado para ter pelo menos uma menina. Seria muito mais fácil utilizar o complemento. Qual é o complemento de ter pelo menos uma menina? Não ter nenhuma menina. Então, eu posso fazer simplesmente assim, 1 menos P de x igual a 0, que é não ter nenhuma menina. Isso vai nos dar que, substituindo os valores ali, 4 fatorial de 0 vezes 0,5 elevado na x, que no caso é 0, que é a probabilidade de não ter nenhuma menina, menos 0,5 elevado na 4, nos dá que a probabilidade de não ter nenhuma menina é 0,0625. Então, a gente diminui esse valor de 1, a gente vai ter a probabilidade de ter pelo menos uma menina. Então, a probabilidade chega em 0,9375, ou seja, 93,75%. A probabilidade de ter mais de uma menina, ou seja, x maior que 1, ter mais de uma menina. Então, P de x maior que 1 é igual a P de x igual a 2, igual a P de x igual a 3, igual a P de x igual a 4. A gente já tem o valor de P de x igual a 3 e o valor de P de x igual a 4, que já fizemos anteriormente. Então, basta substituir esses valores que a gente já fez ali no final e fazer o valor de P de x igual a 2, que seria 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial,
vezes 0,5 ao quadrado, vezes 0,5 ao quadrado, vezes mais 0,25 mais 0,0625. Simplificando a fatorial, somamos o resto dos valores e chegamos que a probabilidade é de 0,68% de termos mais de uma menina, ou seja, 68,75%. Essa letra D também poderia ser feita utilizando o complemento de px igual a 0 mais px igual a 1. Distribuição geométrica. Quando ocorre? Bom, quando após x tentativas a gente obtém um sucesso. Ou seja, como exemplo, um candidato pode prestar uma prova de vestibular até ser aprovada, pode digitar o número de um telefone várias vezes até conseguir completar uma ligação, ou jogando uma moeda repetidamente até que seja observado uma cara, ou lançando uma bola de basquete na cesta até que a gente consiga acertar ela. A gente fez n x tentativas e a última foi o sucesso. Bom, a gente tem algumas condições para que sejam considerada uma distribuição geométrica. A primeira é que uma tentativa é repetida até que o sucesso ocorra. Como a gente fez aqui nos casos anteriores, a gente fez x tentativas, e o sucesso será k menos 1. Por exemplo, a gente tentou ligar 5 vezes para o número de telefone e a gente conseguiu na quinta. Ou seja, a gente fez 5 tentativas com 4 fracassos e um sucesso. As tentativas são independentes umas das outras. Ou seja, não é porque eu já tentei 1000 vezes que a 1001 vai ser mais provável de acontecer. E a probabilidade de sucesso P é constante. Aí aqui a gente tem a fórmula e a esperança e variância. Para a fórmula, a gente tem que a probabilidade de sucesso naquela tentativa é igual à probabilidade de sucesso vezes 1 menos a probabilidade de sucesso elevado a k menos 1, que é a tentativa que se obteve o sucesso. Como alguns exemplos. A probabilidade de um elemento óptico bem sucedido na montagem de um produto de armazenamento de dados é de 0,8, assumindo que as tentativas são independentes para que seja considerado geométrica. Qual é a probabilidade de que o primeiro alinhamento bem sucedido requeira exatamente 4 tentativas? Como é que a gente vai fazer? Exatamente 4 tentativas. A probabilidade é 0,8. Exatamente 4 tentativas. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer 0,8 vezes 1 menos 0,8 elevado ao número de tentativas, que é k menos 1. Exatamente 4 tentativas, ou seja, o número de tentativas é 4 menos 1, que é o número de fracassos, que é 3. Fazendo isso, dará 3. O resultado disso será 0,064. Ou seja, a probabilidade de que o primeiro alinhamento bem sucedido requer exatamente 4 tentativas é 0,064. E qual é a probabilidade de que o primeiro alinhamento bem sucedido requeira no máximo 4 tentativas? Portanto, a probabilidade de sucesso é 0,8. E a fórmula, como é que a gente vai fazer nesse caso? A gente vai ter que calcular de cada um e depois somar cada caso. O primeiro caso vai ser 0,8 vezes 1 0,8 elevado. Primeiro tentativa, primeiro sucesso, número de fracasso, 0. Exatamente 0,8. Segundo caso. Duas tentativas, um fracasso. Vai nos dar
4 tentativas, 3 fracassos. Lembrando que esses números aqui sempre são o número de tentativas menos 1. Uma tentativa, 0 fracassos. 2 tentativas, 1 fracasso. 3 tentativas, 2 fracassos. 4 tentativas, 3 fracassos. E agora, como ele estava perguntando que requer no máximo 4 tentativas, a gente vai fazer a soma deles.